Fala, meus amigos! Hoje vamos falar de um tema muito importante, muito interessante, que você precisa ter, que é disciplina, beleza? Por exemplo, uma coisa que eu aprendi a ter disciplina agora, nesse período de quarentena, foi usar álcool em gel. Toda vez eu uso, aqui tá fechado o recipiente, álcool em gel, gente. Aí comecei a ter essa disciplina de usar o álcool em gel quando eu chego, quando eu saio da rua. Isso tornou-se um hábito da minha vida agora, ultimamente, eu espero ter se tornar a sua. Eu uso máscara também, que é bonitinha, que eu uso ela para sair de casa. Então, ou seja, coisa rara, mas eu saio às vezes para ir no mercado, coisa do tipo, mas eu respeito a quarentena. Então, esse período mostrou que ter disciplina é importante em tudo. Então, eu não tinha o hábito de usar álcool gel, comecei a desenvolver essa disciplina. Não tinha o hábito de usar máscara, comecei a desenvolver isso. Ou seja, eu não tinha o hábito de fazer isso e apareceu porque eu me cobrei, eu me posicionei. Então, o tema de aula de hoje vai ser álcool gel? Não, disciplina. Vamos começar então? Primeira pergunta da noite. Queridão. Começou o deboche. Deboche. O que você considera disciplina nos estudos? Vamos definir a primeira coisa, que é disciplina, depois o que é dos estudos. A disciplina é o ato de você fazer alguma coisa independente da sua vontade. Isso é bem tenso. Por exemplo, eu sou muito disciplinado para trabalhar. Agora não, que agora estou um pouquinho cansado para excesso de trabalho, meu corpo não está aguentando mais. Mas, de uma geral, eu sou muito disciplinado para trabalho. Então, você tem hora para acordar, hora para terminar, hora para fazer, hora para não sei o quê, hora para tudo isso. Eu estou cansado, estou triste, estou feliz, estou estressado, eu faço a mesma coisa sempre. Eu faço com a mesma qualidade, estando bem ou não, estando feliz ou não, não importa o cenário, eu produzo de forma igual. Então, quando a gente fala de disciplina, a gente leva em consideração esses parâmetros, essas variáveis todas no processo. Então, o ato de ter disciplina é isso, é você fazer alguma coisa, é se programar, se planejar, independente de qualquer cenário que exista. Por exemplo, um cara que faz academia, ele tem disciplina de chegar lá e malhar. Talvez você seja um cara que goste de malhar. Tem gente que, por exemplo, quer emagrecer, tem que se alimentar nos horários certos. Agora, com a quarentena, tem que ter o quê? O hábito de passar álcool em gel, usar máscara. Então, a disciplina é o quê? É você planejar-se, antever-se alguma coisa e você poder executar aquilo. Então, a disciplina consiste em você se programar, se condicionar a fazer alguma coisa, não importa as condições e as adversidades que possam surgir. E lembre-se, sempre a disciplina tem que estar alinhada ao planejamento. Quando a gente fala de disciplina do estudo, é a mesma coisa, só que a diferença é que esse planejamento não vai ser, por exemplo, sair de casa, passar álcool gel, voltar, passar álcool gel, lavar as compras. Consiste em você ter um planejamento e você seguir aquele planejamento independente das circunstâncias que apareçam. Ter disciplina nos estudos é sinônimo de estudar todos os dias? Boa pergunta e não. Eu vou dar alguns casos bem legais para vocês. Não sei se eu estou falando para algumas pessoas assim, mas possivelmente sim. Tem alunos meus, ou então alunos meus que são pais, mas não são comuns, tá, gente? Mas às vezes acontece. Eu tenho alunos meus que cuidam dos irmãos mais novos, porque os pais trabalham. Eu tenho alunos meus, por exemplo, que trabalham. Então, eu tenho vários alunos que têm várias circunstâncias, situações que impedem ele de estudar mais. E muitos alunos, por exemplo, devido a essas circunstâncias naturais, eles têm menos horas para estudar. E às vezes ele vai ter menos horas para estudar, se resolve ter menos dias para estudar. Por exemplo, tem gente que malha de segunda a segunda na academia. Juro pra você, eu tenho vontade de ter essa disciplina, ter esse gosto, essa disciplina para academia. Eu não tenho, mas também nunca fiz questão de desenvolver. Um dia eu vou tentar fazer questão de desenvolver isso. Tem gente que, por exemplo, vai malhar 3 vezes por semana. Mas ele vai estar lá segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana, no mesmo horário. Vai começar e vai terminar. Tem gente que, por exemplo, sabe fazer dieta 6 vezes por semana e um dia vai bicar o balde. Isso é disciplina. A disciplina não está associada a você fazer tudo todos os dias. Consiste em você, nos dias que você previu, que você se planejou, executar da forma que você planejou, independente das adversidades que tenha. E é claro que às vezes acontece imprevisto, mas lembre-se, imprevisto, todo imprevisto, ele pode ser previsto ou não. É redundante, é esquisito, é. Por exemplo, você tem, por exemplo, a possibilidade de toda segunda-feira cuidar dos seus irmãos. É um imprevisto provável. Você tem que fazer, já colocar no seu planejamento que isso pode acontecer.
De repente, você teve que levar a sua cachorra no veterinário. Isso é imprevisto atípico. Usa outro dia para compensar esse imprevisto atípico. E aí você vai começar a melhorar a sua disciplina. Lembre-se, no primeiro mês, você tem que ser rigorosíssimo na sua disciplina. Porque se você afrouxar um pouquinho, você perde o controle. E você sempre foi esse cara disciplinado? Sempre. Sempre fui disciplinado para tudo que eu fazia. Agora eu confesso que eu estou um pouco mais indisciplinado. Mas por que eu estou um pouquinho mais indisciplinado agora? Porque eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo. O meu planejamento não permite que eu durma, porque eu só agora estou gravando aula, eu estou preparando curso online, eu estou preparando um curso presencial, eu estou dando aula dos outros cursos que eu trabalho, estou dando aula de matemática, estou montando lista, material, simulado, prova, estou fazendo uma série de atividades que não dá para alinhar. E além desse fator todo, eu preciso, por exemplo, da internet. Eu gravei um vídeo agora. Para gravar mais vídeo, os vídeos têm que subir para o YouTube. E aí eles ficam numa pasta lá secreta para depois eu baixar. Aí isso me toma tempo. E esse tempo eu não posso prever ele, porque demora às vezes um dia inteiro. Aí tem que editar, então para editar, para subir. Aí quando sobe um vídeo, eu tenho que gravar outro. Então, ou seja, há uma série de fatores que dificultam manter a minha disciplina. Mas sim, eu sempre fui disciplinado porque rotina é tudo, hábito é tudo. Tudo que você faz na sua vida é hábito. Tem uma frase da Aristóteles que é genial. Acho que foi Aristóteles que falou isso. Excelência é um hábito. Tudo que você faz, muitas vezes, você se torna excelente naquilo. E outra coisa que eu acho muito interessante, antes da gente entrar nos exemplos, se você pudesse explicar mais ou menos a linha do tempo da motivação / disciplina nos estudos. Na realidade, é um fenômeno bem legal, bem engraçado, que é o seguinte: quando a gente fala, por exemplo, em disciplina, acontece uma bizarrice muito esquisita dos fenômenos, que é o quê? O aluno, normalmente, ele tem um problema grave, que ele precisa de datas, eventos, para recomeçar e recuperar energia. O primeiro evento que acontece no ano é você estar no curso preparatório, vai meu curso online, vir para o meu curso presencial, ou para qualquer outro curso presencial online. Você, quando entra, você tem uma energia maior, porque é coisa nova, uma experiência nova, então você tem um gás a mais. Passa o primeiro mês, esse gás diminui, porque as circunstâncias começam a se tornar diversas, começa a acontecer mais problemas, então a tua energia se modifica. Aí, geralmente, vem uma coisa que é lá para fevereiro, março, o carnaval. Aí, carnaval, você se relaxa um pouco, se distrai um pouco, vai para bloco, vai para o retiro da igreja, viaja, ou não faz nada. Bota a matéria em dia, e quando você volta renovado, e você, agora o carnaval passou, vou dar mais gás. Aí chega, aí depois cai. Chega perto da prova um mês antes, gás. Passou a prova, desgás, tira o gás. Você tem picos, explosões de energia. E essas explosões de energia, de motivação, elas são um erro grave. Porque você está colocando toda a sua energia na motivação. Você tem que estar motivado para estudar, você tem que estar disciplinado para estudar. Por isso que muitos alunos, eles têm aversão, por exemplo, a turmas online, porque eles não conseguem ter disciplina. Isso que é bem interessante, porque olha só, o cara que tem aversão à turma online porque não consegue ter disciplina é um cara que tem um grande risco de não passar. Porque o cara que passa é o cara que tem disciplina. Então, se você chegar, não faço turma online porque eu não tenho disciplina, meu querido, se você não tem disciplina para turma online, é porque você não tem disciplina para nada. Porque você não consegue sentar e assistir uma aula, você não tem disciplina para estudar sozinho, você precisa de alguém te mandar. E alguém, se você já vê, quando você é um sargento oficial, você vai comandar uma tropa. Então você não é um cara que vai ser mandado tanto, você vai mais mandar do que ser mandado. Então é muito importante que você entenda que disciplina é tudo. Então, se nesse período de quarentena, muitos de vocês estão fazendo aula online e não estão conseguindo ter disciplina. Gente, disciplina não depende das circunstâncias, depende de você. Tem que fazer, tem que se propor uma coisa e fazer. É quase que uma promessa. Eu prometo estudar hoje, eu prometo fazer isso. E você cumprir, ter palavra e cumprir o que você promete. Então, disciplina é isso. Gostei. Tava com saudade. Sempre fico querendo te instigar, dar aquele esporrinho de leve. A aluna que se movida é esporro. Até parece que é Não, mas é certo mesmo. Olha só, o aluno que não toma esporro, ele faz errado. Porque o aluno tem que tomar esporro o tempo todo. Porque o aluno, ele é a praga. Por que é a praga? Deixa o aluno sozinho um minuto,
Tu vai estar fazendo tudo, menos o que você pediu. Gente, ó, hoje eu vou fazer essa lista tal. Você vira pro lado, tá o cara no telefone, o cara fazendo tudo, menos o que você pediu. E às vezes não é nem de maldade não, às vezes é o cara que se desfoca. O aluno perde o foco muito fácil. Como que você faz o cara ter foco? Dando esporro o tempo todo. Pra frente, não olha pro lado, vai, estuda. É isso. Na base da porrada mesmo. Então tá, já que você é um cara disciplinado, você vai saber ajudar a gente agora nas seguintes situações que eu vou dar aqui pra você. Começou. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu quero aumentar a minha disciplina, eu quero ser uma pessoa disciplinada, mas eu tenho problema com acordar cedo para estudar. Então, o que você diria para essa pessoa? Como é que você ensinaria essa pessoa a ter mais disciplina? Existem duas respostas para isso. Uma padrão e outra de exceção. Resposta padrão qual é? Se você não tem disciplina de acordar cedo, você precisa forçar a acordar cedo. Bota o seu telefone celular. O melhor alarme que você tem, um alarme que eu uso que é muito bom, que parece que está tendo invasão no Iraque. Eu boto esse. E bota o celular longe da cama. Porque aí você vai ter que acordar, levantar para desligar o alarme. Isso é uma solução bem interessante. Porque você é obrigado a ter que levantar a cama para desligar o alarme. Mas bota aquele alarme tipo assim, meu amigo, que acorda, aí você vai ser obrigado. Então uma estratégia, você pode fazer isso. Entendeu? Uma outra segunda estratégia, que é a estratégia de exceção, que você pode fazer o seguinte, você pode fazer como eu faço. Eu não gosto de acordar cedo para estudar. Para mim o dia começa depois do meio-dia, tá, gente? Me julguem, mas para mim o dia começa depois do meio-dia, depois que eu almoço. Ou seja, o que eu faço? Eu almoço e vou até meia-noite, 1 da manhã, estudando. Prefiro fazer isso. Tem gente que me prefere fazer isso, mas assim, tem que entender o seguinte, a hora que você for estudar à tarde, tarde-noite, um pouquinho da madrugada, ela precisa ser equivalente à hora que você faria acordando cedo. Por exemplo, se você acordar cedo 8 da manhã, se você estudar de 8 até meio-dia e de meio-dia até as 10, de 8 até meio-dia são 4 horas. Então, por exemplo, tem que ser o quê? 10 mais 2 horas, mais 10 mais 4 horas, 2 da manhã. Então, mesmo a carga horária deve ser dilatada. Tem muita gente que faz isso aqui, acorda tarde e reduz o tempo de estudo. Estou dando um exemplo simbólico, tá, gente? Você levar isso aqui a ferro e fogo. Mas tentem sempre fazer dessa forma, tipo, manter a carga horária que você propôs, mesmo que você acorde tarde. Só que o problema de você acordar tarde é porque cada vez você acorda mais tarde. Primeiro você acorda 9 da manhã, depois você acorda 10 da manhã, depois você acorda 11, depois 2 da tarde já está cedo para você, depois 3 da tarde está cedo. E daqui a pouco você está acordando mesmo 6 da noite à toa. De verdade. Então é complicado. Entendi. Até no final de semana a pessoa segue essa mesma rotina de estudo? Isso é variável. Por exemplo, posso estar conversando com alunos que são judeus, que são adventistas, sabatistas, que vão guardar o sábado. Então, a rotina muda por conta disso. Posso estar conversando com pessoas que, por exemplo, por alguma razão, talvez por serem católicos, vão para cultos domingos e ficam na missa o dia inteiro, fazem trabalhos na igreja, trabalhos sociais, então a rotina de estudo muda. E o fato que sábado e domingo, geralmente você não tem aula. Tem alunos, por exemplo, que tem simulado sábado ou domingo, tem alunos que tem turma especial sábado ou domingo, tem aluno que tem projeto sábado, então a rotina ela acaba sendo modificada em virtude dos eventos que acontecem no final de semana. Mas a via de regra, os eventos do final de semana são sempre menores que o da semana. Por exemplo, na semana tem mais aula, mais coisa do que no final de semana. Tem gente que coloca no próprio planejamento semanal, sei lá, exemplo, sábado à noite é dia de sair com o meu namorado. A gente coloca no planejamento a rotina, inclusive do lazer. Eu, por exemplo, tenho isso. Quarta-feira à noite é o dia que eu vou pro meu japonês, pro meu forró, acompanhado não, sozinho ou não, e sexta-feira à noite é o dia que eu vou pro cinema. Não importa o filme que passa. O meu lazer, ele também é planejado. É claro que nada impede, vai ter um aniversário tal de fulano e tal, bora, a gente vai. Mas assim, o meu lazer natural, ele é planejado também. Então, se você, no final de semana, você pode ter algumas coisas que tem que ser planejadas também. Se você tem trabalho na igreja, trabalho voluntário, se você guarda o sábado, você é sabatista. Então, isso é bem interessante no planejamento. É claro que o final de semana muda em virtude dessas várias possibilidades. Outra coisa, eu sou uma pessoa que precisa ter mais disciplina no sentido de não consigo me concentrar estudando, não adianta. Eu sento para estudar, não consigo ter
concentração e foco. Sou uma pessoa que desvia de foco muito rápido. Como é que eu faço para ter mais disciplina em relação a isso? A minha concentração, ao meu foco. Agora é meio complicado esse período porque não dá para sair de casa, mas na via de regra, você sai de casa. Por que sair de casa? Porque quando você sai de casa, uma biblioteca, você sai de casa para uma sala de estudo, sai de casa para estudar no seu curso, você sai da sua zona de conforto. Então, instintivamente, quando você faz esse processo, você naturalmente, você sai de si, você vai para um outro lugar mais fechado, mais reservado, entendeu? E com isso, naturalmente, você acaba tendo mais foco, porque você sai da sua zona de conforto. O que faz você não ter foco na sua maioria das vezes é você estar confortável em casa, por exemplo, em casa. Eu, quando eu vi meu curso, não sei se vocês sabem, meu curso de estudo de João Grava, ele fica na minha garagem, que nem parece uma garagem, só parece uma garagem, que fica na planta, que é uma garagem, mas não é uma garagem, é uma loja. Quando eu vou pra cá, por exemplo, eu vou pra cá pra escrever, eu vou pra cá pra digitar, pra montar material. Eu não vou pra cá pra, tipo, de bobeira, eu venho pra cá para cumprir o meu compromisso, porque em casa eu não consigo, em casa eu quero dormir, em casa eu quero ver TV, em casa eu quero ver série, em casa eu quero fazer tudo. Eu não consigo fazer em casa porque eu estou na minha zona de conforto, então eu vim para cá para poder trabalhar. Boto uma música aqui e trabalho, por exemplo, eu me concentro com música. Exceto quando eu tenho que resolver questão de física, que eu não consigo me concentrar com música. Por exemplo, vou escrever num quadro, para gravar aula, para preparar aula, eu escrevo no quadro primeiro, depois eu gravo, então eu boto música nesse período. Vou pesquisar, esperar um livro meu ficar pronto, editar, diagramar, imprimir, eu boto uma música. Eu faço coisas, eu saio da minha região, que é meu lazer, que é meu conforto, e vou para a região que eu só trabalho. Isso é uma estratégia muito boa para vocês entenderem como você faz para ter foco. Sai do teu conforto e vai para uma região que você consiga se excluir dos distraentes, das coisas que te distraem. Por isso eu recomendo que você sempre saia de casa para estudar. Agora é mais complicado, mas de modo geral funciona muito bem. Mas nem todo mundo tem a opção de sair de casa para fazer isso. Como que você faria para fazer isso dentro de casa? Todo mundo tem a opção de sair dentro de casa, tá? Só para deixar bem claro, não existe pessoa que não tem essa opção. Você talvez não tenha opção, mas ela pode ser uma praça. Uma praça estudando. É uma forma de sair de casa. Se você não consegue, isso é uma forma, dá para sair, dá para sair de casa. Ah, mas o cara mora no interior da roça, lá não sei o quê. Meu querido, deve ter algum, bota a mesa lá no meio do curral, um lugar que você não tem nenhuma interação com o mundo externo, e vai estudar. Ah, mas eu moro numa cidade que não tem nada. Meu querido, isso, pega uma mesa e bota no meio do nada. E vai. Ah, eu moro numa cidade muito perigosa. Então, você tem que tomar mais um pouco de cuidado, então procura uma biblioteca, um local fechado, um local mais seguro. Mas é interessante que você consiga sempre sair de casa. Mas caso por alguma razão você não consiga sair de casa por nenhum motivo do universo, o que eu confesso que acho muito difícil, não existe como você sair de casa, nessa quarentena até razoável, você procura uma alternativa. Qual é a sua alternativa? Cria um cômodo na sua casa que naturalmente não dá para você se distrair. Vou te dar um exemplo meu, particular. Eu estudava quando eu precisava estudar, eu não tinha espaço, eu botava minha mesa no vão, que tem um banheiro de empregado na minha casa, que é tipo em L, eu colocava a mesa ali. Porque aquele pedacinho lá, eu não tinha o que fazer. Eu botava numa situação que eu não via ninguém, que eu não falava com ninguém, que eu estava excluído, que eu estava longe de contato familiar. Então eu ficava numa situação que era extremamente desconfortável para me distrair. Aí eu fechava a cortina lá, que tem a cortina que separa o corredor do banheiro do banheiro, eu botava a cortina, então não tinha como. Eu me fechava, eu criei um espaço, eu me fechava pro mundo, então não tinha como, eu deixava o telefone longe de mim, botava a mesa lá e usava aquele espaço para poder me concentrar, porque eu estava longe de tudo. Eu me excluía dentro da minha própria casa. Isso é uma estratégia muito legal que você pode fazer, criar um espaço dentro da sua casa que você possa excluir. Dica, não faça no quarto, tá, gente? Não faça no quarto porque não dá certo, já tentei. Porque o seu lugar de conforto não pode ser o seu lugar de trabalho. O maior erro, por exemplo, dos meus colegas professores, inclusive meu também, que eu já cometi muito esse erro, é levar os problemas do trabalho para casa. E vice-versa. Já viram que o professor que chega puto sala de aula para dar aula para vocês porque brigou com a esposa, por aí? Então, é levar problemas de casa para o trabalho. E tem muito professor que briga em casa porque levou problemas de trabalho para casa. Tenta separar. Cria um espaço dentro da sua casa que você consiga
se isolar. Ah, mas eu não tenho como criar espaço. Porque dá para criar um espaço sim, basta você querer um pouco. Me ajuda a te ajudar. Vai para uma varanda, vai para varanda. Ah, não tem varanda, meu querido. Sempre dá para criar um espaço. Ou vai para a sala, ou vai para um lugar. Eu confesso que não gosto muito da sala não, porque a sala é um lugar muito movimentado. Eu gosto de lugares mais porque eu não vejo mais pessoas. Ou, entendeu? Varanda. Se tiver quintal, vai pro quintal, vai para ficar embaixo do quintal lá. Se você mora em apartamento, vai pra varanda. O apartamento tem pra varanda, vai estudar no quarto de empregado, que sempre tem. Isso é errado falar isso hoje em dia, porque hoje em dia politicamente correto é muito chato. Mas tem um quarto que chama, na minha época, quarto de empregado. Não sei qual a versão politicamente correta disso. Mas assim, eu dormi no quarto de empregado, então não sei. Então, cara, faz um espaço seu para você poder separar do mundo. Precisa ser um espaço fixo, não, pode ser na cozinha. Ou então um lugar que você sabe, na área que você lava a roupa. Um lugar que você não tenha nada que te disperse fácil. É uma boa saída para você poder se focar. Boa. E como é que, falando em foco, como é que eu faço para estudar muitas horas? Né? Como que eu crio essa disciplina de estudar muitas horas? Pergunta difícil. Pergunta boa, resposta difícil. Você não cria essa disciplina, você força ela. Ok? Você força. Ela não sai. E uma estratégia que funciona muito bem para você fazer isso é você fazer o estilo que a gente já comentou anteriormente, que é a estratégia do 20-80, que é basicamente você ler 20% de teoria e fazer 80% de questão. Questão é uma coisa muito legal, que exercício é uma coisa que você consegue fazer por muito mais tempo. Por exemplo, vou dar exemplo de biologia, que é uma das minhas áreas de formação, que eu formei na área de saúde. Era muito cansativo, porque você tinha que ler o livro e você, por exemplo, ficasse uma hora lendo biologia, era um inferno, porque tipo, se você gostasse, era muita coisa para você guardar, era muita coisa para você saber, para você lembrar, para você entender. Então eu gastava muita energia. Qual a estratégia que eu fazia? Eu estudava 2 horas de biologia, eu estudava 20% disso, que dava o que hoje? 20 minutos. E o resto eu fazia exercício, resumo, questão. Eu fazia questionário, eu fazia qualquer coisa que eu tivesse participação ativa no processo. Esse é o problema. Eu preciso fazer coisa que tem participação ativa. Então, se você não vai estudar muitas horas, é porque você está estudando errado. Porque você está sendo passivo do processo, está só recebendo informação. A única forma de você estudar muitas horas é você gerar informação. Isso, você fazer 20% de leitura, teoria, e muito mais tempo de exercício. Você consegue fazer, por exemplo, horas de questão, horas de exercício de física, mas não consegue, por exemplo, ficar horas estudando português. Por quê? Porque você não faz questão de português. Você lê português e faz 2, 3 questões de português. Aumenta a carga horária de questão, aumenta o número de questões, sempre, gente. A primeiro pack de questões tem que ser questões de aplicação. Não pode pensar muito. Exemplo, português, sei lá, análise sintática. Item 1, 20 questões, classifica o sujeito. Questão 2, 20 questões, classifica o predicado. Questão 3, classifique o sujeito e predicado. Questão 4, classifique 20 questões de classifica o verbo. Percebeu? Você faz questão de repetição, de questões que não tem que pensar muito, para ajudar o teu cérebro a começar a ganhar energia, a ganhar ânimo, a perceber que ele consegue, para depois você partir para questões que dependem mais de análise. E quando você faz essa modificação na sua mente, você naturalmente consegue aos poucos aprender a fazer exercício, aprender a matéria melhor, evoluir de forma gradativa e naturalmente você consegue botar mais tempo, porque o teu cérebro vai entender que ele é capaz de fazer aquilo, então ele consegue evoluir naturalmente, progressivamente, então o tempo acaba não sendo o principal fator de dificuldade para você. Pra gente finalizar esse vídeo, vou te pedir uma coisa diferente, uma atividade. Eu acho legal quando as pessoas não combinam o que prometem. Isso estava combinado? Não estava combinado. Vamos inventar agora uma atividade? Vamos. Faz ao vivo, vamos lá. Para esse aluno que está assistindo esse vídeo, o que você consideraria para ele, vamos dizer, um hábito bom para ele desenvolver? Se você fosse dar um desafio, desenvolva esse hábito bom, qual que seria? Então, o hábito que eu desenvolvi com o tempo foi o hábito de ter definido a hora que eu começo a estudar e a hora que eu acabo de estudar. Eu não passava um minuto a mais, eu ficava sentado, mesmo que eu não tivesse rendendo nada, eu ficava sentado, sem render nada, lá na posição de estudo.
para não deixar meu corpo aceitar que não vai dar certo. A primeira coisa que a mente humana faz nessa situação é dizer para você que não vai dar certo. Ela começa a se sabotar. Então, o que eu fazia exatamente isso. E agora eu quero que você fale um hábito ruim para a pessoa, se possível, evitar fazer ou parar de fazer a partir de hoje. Vamos lá. Não escute a sua mente e não escute o seu coração, ok? Satanás é ardiloso. O Satanás, ele é bravo. Ele te convence de que você está cansado. Não, sério. Ah, não, eu vou parar, eu não vou estudar hoje não, porque eu estou sem cabeça, eu não vou render não. Não faz essa não. Isso é obra do maligno. Ele faz isso com você. Ele cria em você pequenas estratégias na sua mentezinha para você achar que não dá. Exemplo que eu adoro, que é o exemplo mais certo do mundo. Quem já fez dieta vai sentir exatamente essa seguinte frase. Ah, vou comer tudo bonitinho, regradinho. Aí de repente, mas uma bala, se eu comer uma bala, não faz diferença. Claro que faz. Porque toda vez que você cede alguma coisa, alguma vontade sua, você naturalmente está se condicionando a naturalmente não ter disciplina. Então não escuta o teu coração também. Ah, não, eu estou cansado hoje, eu acho que eu não vou render. Estuda sem render. Ah, eu vou acabar cedo, eu não estou rendendo. Não acaba não. Vai até o final sem render. Não desiste. Por quê? Porque se você se permitir esse tipo de coisa hoje, você vai se permitir amanhã e não vai saber. Vai se permitir no outro dia e não vai saber. Vai permitir no outro dia. E aí você não vai estar mais rendendo. E outra coisa, sempre, foca no tio, sempre estuda os dias que você combinou. Não importa o quão cansado ou quão desmotivado você está. Então, se você depende, se você precisa, se você, não, eu não vou estudar hoje não, porque hoje eu estou sem cabeça, eu não vou render. Estuda sem cabeça mesmo. Não tem problema nenhum, não. É melhor estudar mal do que não estudar. Porque quando você estuda mal, você aprende alguma coisa. Não estudar, você não aprende nada. Ok? Eu estou cansado, eu vou descansar. Final de semana tá aí para isso. Descansa hoje não, hoje é quinta-feira, tá de sacanagem. Trabalha. Tá bom, gente? Então, não ouve o coração a mente de vocês, tá? O mal mora lá. O mal mora lá. Ele vai te convencer que não tem problema você de não estudar hoje. Ele vai te convencer que não tem problema você, não vou estudar hoje porque eu não vou render, porque hoje eu estou mal. Ele vai te convencer. Não dá ouvido isso não. Se está mal, estuda mal. Se está triste, estuda triste. Estuda como tiver. Se está no seu planejamento estudar, não importa a sua emoção, a sua sensação. Só estuda. Beleza? Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Marca os amiguinhos, marca o povo da igreja, ok? Marca todo mundo, compartilha. Tá bom, gente? O tio tá aí pra tudo, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.